Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí material diverso relacionado à gestão da indústria, à gestão da produção. Nesse site temos lá ao menos 4 cursos aí, temos um curso de logística disponível gratuitamente, temos um curso tratando da organização e gestão da produção, um curso vinculado tratando das ferramentas da manufatura enxuta ou Lean Manufacturing. Mas também temos esse curso que é a segunda aula que você está vendo nesse momento, o curso de Planejamento e Controle da Produção, de PCP. Tivemos já uma aula, um vídeo tratando da definição das características básicas, afinal, para entender o que é o PCP, o que ele faz, como ele vai desempenhar a atividade dele lá na prática dentro da indústria. Tudo certo? Antes de nós prosseguirmos, é interessante que você leia o tópico relacionado a essa aula de hoje. Está disponível lá no nosso site. Acesse o site, tem o tópico lá. Leia o tópico relacionado à aula de hoje, para depois, sim, vir aqui e acompanhar o conteúdo em vídeo, que vai facilitar o desenvolvimento, a compreensão aí do conteúdo. Tudo certo? Bom, antes de iniciarmos aqui a aula de hoje, é preciso caracterizar o seguinte: nós vamos tratar de PCP, ou seja, organizar o fluxo de materiais acontecendo lá na nossa produção. Mas antes de a gente entrar nesse nível de detalhe específico, falar do fluxo acontecendo lá dentro da produção, é preciso que que se dê um passo atrás para tentar analisar, compreender o comportamento da nossa operação. Eu tenho que ter uma ideia do comportamento da produção que eu estou inserido, para eu poder depois sim ir ao detalhe e caracterizar e planejar efetivamente como esse fluxo de materiais vai acontecer. Então é importante nesse momento inicial que a gente entenda a nossa produção de maneira global, de maneira holística, então olhando entre aspas do lado de fora e tentando entender como as coisas estão, de forma mais estratégica para a nossa produção. Então a gente tem que ter essa visão de forma mais como se nós fôssemos um diretor, um presidente, ó, tem que entender o conjunto olhando para a produção, mas de forma mais ampla, mais estratégica dentro do mercado. Tudo bem? Depois que eu tenho essa visão, essa ideia global da produção, aí sim nós vamos partir para efetivamente planejar e controlar a produção no detalhe. Então, na nossa sequência do curso, nós teremos aí ao menos mais 3 aulas, onde nós vamos tratar dessa compreensão, dessa visão mais global da produção. Depois que nós termos essa visão global, aí a gente vai entrar no detalhe e efetivamente começar a planejar a produção. Tudo bem? Então, inicialmente, esta aula de hoje, mais 3 aulas falando dos aspectos gerais. Essa aula de hoje, mais 2 aulas falando desses aspectos globais da produção. Depois a gente começa a entrar no detalhe. Tudo bem? E para iniciarmos essa nossa visão do comportamento da produção, para que a gente possa planejar nos detalhes, a gente vai falar inicialmente do que nós chamamos de 4Vs da produção. Que são esses 4Vs? São 4 variáveis da produção que, antes de a gente planejar ela, nós temos que ter uma noção do comportamento dessas 4 variáveis da nossa operação, frente às operações similares que concorrem conosco. Como que a gente está diante desses 4Vs em relação ao mercado, às nossas concorrentes, a empresas que concorrem conosco vendendo esse produto dentro do mercado. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro disso, quais são esses 4Vs? Bom, talvez 2 ou 3 aqui sejam mais conhecidos, a gente consegue identificar de forma mais direta, e talvez o último ali
é um pouco diferente, um pouco estranho, mas a gente vai entender ele aí ao longo do tópico de hoje. Tudo bem? Quais são esses Vs então? O volume, a variedade, a variação da demanda e a visibilidade. Eu preciso ter uma visão global desses caras. Esses caras, eles podem se apresentar de forma quantitativa, mas geralmente é mais difícil. Eu consigo ter uma visão quantitativa desses caras quando eu estou falando da minha empresa, tá certo? Eu consigo saber qual que é o volume de produção da minha empresa, qual que é a variedade de produtos praticada na minha empresa, como funciona a demanda para a minha empresa, qual que é a visibilidade da minha empresa frente aos clientes. Mas quando eu vou pensar nisso para os meus concorrentes, para eu ter uma ideia do meu posicionamento no mercado, pensando na produção, tá? Quando eu falo em mercado aqui, não estou pensando em questões comerciais, de marketing, nada disso. Pensando na produção em si, na operação, como está a minha operação frente às outras empresas que fazem a mesma coisa que eu. Então, quando eu quero ter essa ideia mais relacionada aos concorrentes, de forma mais concreta, mais quantitativa, é mais difícil, né? Eu não tenho informação absoluta com relação ao volume do concorrente, a variedade, a variação da demanda, a visibilidade. Mas, de alguma forma, eu preciso tentar desenhar isso, né? Ter uma noção. Ela pode não ser a mais precisa possível, mas eu preciso ter uma ideia de como isso está para o meu cliente também. Para mim, eu vou conhecer. Para o meu cliente, a visão vai ser mais subjetiva, mas eu tenho que ter uma noção de como isto está também. Tudo certo? Então, tudo que a gente vai falar aqui pode-se ter eventualmente uma visão mais exata, mais quantitativa das coisas, ou pode ser que não se tenha. Geralmente a gente não tem quando a gente está falando de questões relacionadas aos nossos concorrentes. Tudo certo? Mas eu preciso entender então, para a minha empresa, para o meu mercado, como que eu estou em relação ao volume? Ó, a minha empresa é essa, tem esse volume. A outra empresa é essa, tem um volume maior. Como que é isso? Eu tenho que ter uma noção dessas características. Então, vamos iniciar a tratar dessas quatro variáveis. O assunto hoje não vai prolongar muito, né? Como foi da primeira aula, caracterizando de modo geral o PCP. Mas vamos então caracterizar estas variáveis, compreender o papel delas para nossa organização da produção, organização do fluxo de materiais na produção. Tudo certo? Então vamos lá. Quatro, eu não comentei, né? Mas acho que ficou claro aqui. 4 Vs, porque as 4 palavras começam com Vs. Por isso, 4 Vs da produção. Então a gente precisa ter essa visão holística global da produção. Vamos lá. Bom, primeiro V, volume. Todo mundo acho que tem uma ideia do que isso quer dizer. Então, quando a gente fala em volume na nossa produção, nós estamos pensando na quantidade de itens que ela consegue produzir, no volume, na capacidade que ela consegue produzir, seja em unidades, em toneladas, em litros. Como que está isso para a minha empresa? Bom, a minha empresa que fabrica lá, seja lá o que for, ela tem esse volume aqui de produção. Só que dentro do mercado dela, que eu concorro, ó, eu sei que eu tenho essa outra empresa que tem esse volume de produção. E eu tenho outras duas, sendo que uma tem esse volume de produção e uma outra tem esse volume de produção. Então vejam, não precisa ser, se for possível ter dados mais concretos, melhor. Mas mesmo tendo dados um pouco mais subjetivos, eu consigo perceber já imediatamente que, ó, bom, dentro desse mercado, eu tô na meiuca ali, no meio das coisas, porque eu tenho um cara, uma empresa, que tem um volume de produção muito maior que o meu, 2 vezes maior que o meu. Mas eu também tenho um outro cara que é menor do que eu, que produz menos do que eu. E um terceiro que está mais ou menos ali no mesmo nível que eu em termos de volume. Tudo certo? Então, antes de eu pensar em planejar a produção, eu tenho que ter uma noção do volume de produção
né, para a minha empresa dentro do mercado que ela atua. Tudo certo? E essa questão do volume também é preciso entender, caracterizar muito bem em função do produto. Então, por exemplo, uma empresa lá que fabrica, vamos pegar baús e carrocerias de caminhão. Eu não tenho muita ideia, mas vamos dizer, ó, acredito eu que uma empresa que fabrica baús, carrocerias de caminhão, se essa empresa tiver um volume de produzir 1.000 carrocerias de caminhão no mês, é um volume bastante alto, né? Mas agora, se eu pego uma empresa que produz salgadinho, uma empresa alimentícia. Bom, a empresa produz salgadinho e o volume dela é de 1.000 unidades por mês, pensando no produto salgadinho, acho que é um volume baixo, né? Ó, então, 1.000 para esse tipo de empresa é um volume alto. O 1.000 para esse tipo de empresa é um volume baixo. Então, tem também essa subjetividade em relação ao volume frente ao tipo de produto que eu fabrico. Tudo certo? Então, isso tem que também estar esclarecido, eu tenho que compreender isso, né? O que representa um alto volume ou baixo volume dentro do mercado que eu atuo, do produto que eu fabrico. E por que é importante eu entender isso? Porque à medida que eu estou aqui caracterizado dentro do meu volume de produção, se eu tendo a ter maiores volumes de produção, alto volume, ou se eu tendo a ter baixo volume de produção, isso começa a desenhar, a caracterizar algumas coisas da produção. Então, só o fato de eu conhecer essas variáveis, eu consigo ter uma noção de como é a operação. Tudo bem? Algumas características da operação, o que vai tender a acontecer, o que vai tender a facilitar o dia a dia, o planejamento e a organização dessa produção. Tudo bem? Então vejam lá. Primeiro falando aqui, se eu tenho uma operação que eu tendo a ter alto volume, e antes de eu iniciar, né? Entendam que isso são tendências, não é que isso vai ser regra sempre, sempre vai acontecer assim, mas são coisas que tendem a acontecer, a caracterizar esses tipos de operação. Então, quando eu tendo a ter operações com altos volumes, é mais comum que esse tipo de operação seja bastante automatizada. Porque alto volume automaticamente chama a automação, né? Porque quando eu tenho automação, alto volume é fazer vários produtos iguais. Então, a automação me facilita isso, me dá benefícios em custos para desenvolver, para fabricar os produtos dessa forma, utilizando a automação. Então, se eu estou numa empresa, a minha produção tende a ter altos volumes de produção, isso já denota que, ó, possivelmente lá eu vou ter um bom grau de automação, vou ter algumas operações, ou várias, ou todas, com bastante automação. Tudo bem? Isso também denota que a maioria dos processos são padronizados, que eles acontecem ao longo do tempo em ciclos repetitivos, curtos ciclos repetitivos ao longo do tempo. Eu não tenho uma variedade lá no dia a dia da produção, onde a cada momento eu estou fazendo uma coisa diferente naquela operação. Então, o operador precisa ter um conhecimento muito amplo para fazer coisas diferentes. Não, porque com alto volume eu tenho a tendência de dedicar as pessoas a realizar aquele tipo de operação sempre. E isso denota que essa operação também vai tender a ter alta especialização do trabalho. Tá aqui. O que é essa especialização? É no sentido, nesse sentido que eu mencionei. Como eu faço em alto volume, eu preciso de alguém ali naquela atividade fazendo aquilo repetidamente ao longo do tempo, de forma frequente. Então a pessoa fica especializada em fazer só aquilo. Então, nesse tipo de operação, eu vou tender a ter essa situação,
Operações especializadas, pessoas que executam ações repetitivas em alto volume ao longo do tempo. Tudo certo? Muito bem. Quando eu tenho operações de alto volume, a organização da minha produção, ela precisa priorizar o fluxo de materiais. O que é isso? Lá, se a minha operação tem alto volume, eu não posso ter um fluxo de material, geralmente vamos por aí, organização por processo. Isso aí a gente entende lá no curso de gestão da produção, daqui do site gestãodaprodução.net. Mas o fluxo não pode ser errático. Ó, eu entro aqui, faço esse processo, depois tenho que fazer esse, depois eu volto para esse, depois para esse, e aí eu tenho o produto pronto. Quando eu tendo a ter alto volume, eu tenho que ter uma operação, geralmente, com organizações em linha, onde o fluxo do produto é mais suave, é mais direto dentro do processo produtivo. Ou seja, eu tenho que privilegiar a organização do processo de modo a facilitar o fluxo de materiais. Por quê? Porque eu tenho alto volume de fluxo de materiais. Então eu preciso que esse fluxo seja facilitado. Se ele for muito truncado, for um fluxo errático, isso vai prejudicar muito a minha organização em função do volume que eu tenho que administrar no dia a dia. Tudo certo? E a questão, outra questão direta é que aí quando eu tendo a ter alto volume, eu vou tender a ter uma redução nos custos de fabricação daquele produto. Tá certo? Por quê? Aqui entra a questão da economia de escala. Todo mundo tem a ideia aí do que é economia de escala? Vamos colocar aqui, deixa eu desenvolver um pouquinho aqui a ideia para vocês. Ó, vamos ver lá. Economias de escala. Opa, aqui. Agora sim vai. Imagine que eu tenho essa produção e essa outra produção. Duas empresas exatamente iguais. Eu organizei elas exatamente iguais, certo? Ao longo do mês, essa empresa aqui tem uma despesa operacional de 5.000 dinheiros. 5.000. E essa outra empresa que tem uma produção exatamente igual, também tem uma despesa de 5.000 dinheiros para produção operar. Tudo bem? Não importa lá ao longo de um mês, se eu fiz 10, 20, ó, é 5.000 de custo para as duas. E essa empresa aqui produz, num mês, 1.000 unidades. Tá certo? E essa empresa aqui produz, num mês, 10.000 unidades. Mas ambas têm esse mesmo custo operacional lá fixo. O que vai acontecer? No fim do mês, essa empresa tem que diluir esses 5.000 dinheiros que ela gasta em 1.000 peças que ela fabricou. Ou seja, cada peça vai ter embutido um custo de 5 dinheiros por unidade, tá certo? 5.000 dividido pelas 1.000 peças, então eu estou embutindo esse custo que eu tenho que pagar em 1.000 peças, dividindo 5.000 pelas 1.000, quer dizer que cada peça, só desse custo de despesas operacionais, eu vou ter R$ 5 embutidos lá. Mas agora essa outra empresa que tem o mesmo custo, mas ela produziu mais unidades, 10.000 unidades. O volume dessa empresa aqui é maior, né? Então, ela diluindo esses 5.000 dinheiros que ela gasta em 10.000 unidades, vai dar lá que vai estar embutido em cada unidade que ela produz só 50 centavos de dinheiro. Ou seja, aqui o custo embutido numa unidade vai ser de 5. Aqui vai ser só de 50 centavos. Ou seja, quando eu tenho um maior volume, eu diluo mais os meus custos e os custos tendem a ser menores. Tudo certo? Essa é a ideia da economia de escala e não sei se todos têm isso claro na cabeça, mas fica aqui caracterizado. E isso vai tender a acontecer
Então, lá nas situações que eu tenho alto volume. Tá certo? Então vejam, vamos lá, para a gente entender por onde nós estamos caminhando. Entendemos lá na aula anterior o PCP, agora eu quero ter essa visão geral da minha produção, da minha empresa. Vamos falar isso nessa aula em mais duas, começando com os 4 Vs. Estou tendo uma noção do volume. Quando eu tenho alto volume, tendo a ter essas características. E quando eu tenho baixo volume de produção? Bom, nessa situação, as operações tendem a ser mais flexíveis, né? Não está diretamente associado, mas como eu faço baixo volume, eu não faço muitas unidades. Então, geralmente, eu vou usar um equipamento, um processo, para fazer diferentes produtos. Então, eu vou ter um baixo volume, eu preciso que esses meus processos sejam flexíveis, tenham a capacidade de mudar o que eles fazem. Diferente dessa situação onde os processos eram automatizados. Quando eu tenho processos automatizados, eles tendem a ser mais engessados, né? Eu faço só aquilo. Aqui, quando eu tenho baixo volume, tende a não compensar eu ter a automação. Por quê? Eu preciso de maior flexibilização dos meus processos produtivos, das minhas operações. Tá certo? De acordo com essa necessidade de maior flexibilização do processo, do equipamento, isso é associado também à mão de obra. Eu preciso que a mão de obra esteja apta a desempenhar diversas funções, tá? Porque meu volume é baixo, eu uso equipamento para fazer várias coisas. Então, se eu tenho operação que tende a ter baixos volumes, então ela vai tender também a ter processos mais flexíveis e a mão de obra também mais flexível, né? Mais polivalente. Tudo certo? Então é isso, ó. Características gerais que a gente já aprendeu, entendeu, observou que vai tender a acontecer na nossa produção se ela tiver ou altos volumes ou baixos volumes de produção. Tudo certo? Próxima característica dos 4Vs. Irmão do volume, vem a variedade. E eles são quase que antagonistas aí, a gente vai entender, já vai falar disso. Mas o que é a variedade? É a capacidade da empresa fazer diferentes tipos de produto. Não é só a capacidade, é a execução, né? São quantos tipos diferentes de produto essa empresa faz. Ela faz uma gama muito grande de diferentes produtos ou não? Pegando esse exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo que eu desenhei as 4 empresas aqui em relação ao volume. Se eu fosse desenhar essas empresas em relação à capacidade, vamos pensar aqui, ó, muito provavelmente, deixa eu pegar a caneta. Essa empresa que tem menor volume aqui, ó, provavelmente ela vai ter uma maior variedade. Ela faz em menor volume, mas ela tem os processos mais flexíveis para conseguir atender uma variedade maior de produtos. Essa empresa que tem grande volume de produção, provavelmente ela é muito mais automatizada e mais engessada. Então, em relação ao volume, provavelmente, em relação à variedade de produtos, provavelmente é menor. Então, eu só reforçando aqui, não sei se eu falei certo. Essa que tem baixo volume vai tender a ter maior variedade de produtos. Essa que tem alto volume vai tender a ter menor variedade de produtos. Tudo certo? Vamos lá então entender algumas características associadas à variedade, que podem também estar alinhadas a características que a gente já comentou ali no volume. Então, bom, se eu tenho alta variedade de volume, está associado a características lá do baixo, ou alta variedade de produtos, está associado a características de baixo volume, não é? Ó, essas duas aqui são as que estavam lá no baixo volume. Então, baixo volume e alta variedade tendem a ter processos flexíveis e com alto nível de polivalência, né? Da mão de obra para fazer coisas diferentes.
E além disso, tem uma característica importantíssima quando eu lido com alta variedade de produtos. Essa característica é crucial, que é a produção, ela precisa ter alto nível de organização e comunicação visual. Por quê? Eu lido com muitas coisas diferentes, muitas, né? São muitas coisas diferentes. Então, tudo tem que estar muito bem organizado, porque a possibilidade de acontecer um erro, dado essa grande variedade, é bastante alta. Então, eu tenho que ter um sistema de organização, de identificação, de comunicação visual dentro da minha operação bastante eficiente. Isso quando eu tendo a ter essa alta variedade. Tudo bem? Porque eu preciso disso para minha operação funcionar plenamente. Porque o risco de acontecer algum problema com alta variedade é muito alto. Então, operações com alta variedade, além de tender a ser flexíveis, tanto em relação aos processos quanto em relação às pessoas, também precisam ter um alto nível de organização e comunicação visual. Tudo certo? E aqui acontece o contrário, né? Quando eu tenho baixa variedade, geralmente eu tenho alto volume, certo? Se eu tenho alto volume, qual característica vai existir? Ó, automação, padronização de métodos e redução de custos, que é o que a gente já comentou aí, né? Estão associadas. E vejam, essa relação aí, ela tende a acontecer por quê? Vamos voltar aqui mais uma vez, o nosso desenho lá. Deixa eu limpar. A relação entre volume e variedade, ela tende a ser antagônica, porque tende a acontecer, não quer dizer que é regra e que vai ser sempre assim. Se eu tenho alto volume, eu vou tender a ter baixa variedade. E o contrário é verdadeiro. Se eu tendo a ter alta variedade, entenderam aqui a minha gangorra, né? E eu vou tender a ter baixo volume. Então esses caras, eles são antagônicos. Quando um sobe, o outro desce. Quando a variedade sobe, esse cara tende a descer. Por isso essa relação. Então, geralmente, as características de alto volume estão associadas às situações, né? As características do alto volume estão associadas às situações de baixa variedade. Tudo bem? Então, uma tende a ser antagônica à outra. Tudo bem? Então vamos lá prosseguir. Bom, variedade, esclarecido aqui, né? São os dois principais, temos que entender isso da nossa produção. Então vocês viram aí, só baseado nisso nós conseguimos absorver algumas características. E vamos à próxima variável que temos que entender, que é a variação da demanda. É algo que também impacta diretamente a organização, ao planejamento da nossa produção. Ou seja, como funciona a minha demanda? É mais estável ou mais instável? Estável. Minha demanda é mais estável. Isso quer dizer que ela tende, ó, ela varia ao longo do tempo e toda demanda vai variar, mas ela tende a estar em torno de uma média. Essa demanda ela é mais estável. Ou eu posso ter uma demanda mais instável, onde a variação é muito grande, às vezes é muito, às vezes é pouco. Então, ela não tende a estar em torno de uma média, ela é mais errática. Então, nessa situação, eu tenho uma demanda mais instável. Tudo certo? Se a minha demanda é mais instável, então a minha demanda a variação da demanda é baixa. Se a minha demanda é mais instável, a variação da minha demanda é alta. Tudo certo? E deixa eu esclarecer aqui uma coisa importante, que a gente está falando de produção e é importante pensar em produção. Vamos voltar lá para o nosso desenho.
Limpar. E é o seguinte, geralmente quando a gente fala de produção, então, indústria, nós temos, vejam lá, as indústrias que fabricam os produtos que nós consumimos no dia a dia, tudo certo? Mas imagine aqui, ó, uma indústria qualquer, essa indústria aqui. Essa indústria fabrica um produto que ela vende lá no atacado, no varejo, e eu vou consumir, tá certo? Aqui eu tenho, né, o distribuidor, tenho o varejo, mas beleza, eu vou consumir. Então imagine, essa aqui é só uma empresa que faz alguns produtos que são consumidos por nós. Só que para essa empresa fazer esses produtos, ela tem relações, ela depende aqui do fornecimento de várias outras empresas, que por sua vez dependem do fornecimento de várias outras empresas. A ideia lá da cadeia de suprimentos, certo? Não é essa a função aqui, não é o detalhe que a gente quer abordar aqui. Esse detalhe da cadeia de suprimentos está lá no nosso curso de logística, tudo bem? Mas o que que eu quero dizer aqui? Quando a gente for falar, a gente vai falar ali, né, da variação da demanda. Vejam, a maior parte das empresas, a demanda de uma empresa, de uma indústria, é outra indústria. A demanda dessa indústria é outra indústria. A demanda dessa é outra, a demanda dessa é outra, a demanda dessa é outra, a demanda dessa é outra. O que eu quero deixar claro aqui é que, quando a gente está falando em demanda para a indústria, na maior parte dos casos das indústrias que nós estamos atuando, a demanda da indústria não somos nós, certo? A demanda direta das indústrias são outras indústrias, na maioria dos casos. Tá certo? Isso é claro que toda a demanda dentro da cadeia vai ser derivada da demanda do consumidor final. Mas é só para deixar claro essa ideia, porque muitas vezes a gente falando em demanda, todo mundo pensa que a demanda está relacionada só aqui ao consumidor final. E não é isso, né? Pensando na indústria de modo geral, o meu cliente, na maior parte das vezes, não é o consumidor final, não é o varejo, não é o atacado. O meu cliente é outra indústria. Tudo certo? Na maior parte dos relacionamentos entre as empresas, a gente está falando de indústria, programar a produção da indústria. Eu vou programar a produção da indústria fazendo previsão baseado no meu fornecimento para outras indústrias. Tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos lá entender a variação da demanda. Está aqui, de volta. Quais características que tendem a acontecer? Então, quando a minha demanda é mais instável ou mais estável? Se ela é mais instável, ou seja, ela se altera muito mais ao longo do tempo, e percebam, essas duas situações podem se repetir dentro da mesma empresa para produtos diferentes, ok? Mas vamos lá. Se ela é mais instável, o que que acontece? Ó? O planejamento da produção lá do PCP tende a ser mais complexo, né? É mais difícil organizar uma coisa que se altera, que move toda hora. Diante disso, se eu tenho demandas mais instáveis, é mais benéfico que os meus processos sejam flexíveis, ou seja, né, tenham a capacidade de se alterar, de eu mudar o que eu faço ao longo do tempo. Tudo certo? Bom, como a minha demanda é mais instável, eu tenho que lidar com ela, tomar decisões, mudar o que eu faço, e isso vai tender a fazer com que eu tenha mais custos no dia a dia, custos operacionais. E se a minha demanda é instável, eu preciso ter um sistema de comunicação, de organização visual para que essas informações fluam mais facilmente dentro da minha produção. Tudo bem? Então, aqui são características gerais que são associadas a situações onde as minhas demandas são bastante instáveis.
Tudo bem? Muito bem. E quando eu tenho demandas estáveis? Aí vamos falar outra coisa aqui. Lembra lá que eu falei que a maioria das vezes nós temos relações entre empresas? Então a demanda de uma empresa geralmente é outra empresa, não é o consumidor final. Em muitas dessas relações entre empresas, não são todas, né? Mas muitas dessas relações entre empresas, o fornecimento do material, o fornecimento do produto, ele acontece por meio de um contrato de fornecimento, tá certo? Quando eu sou essa empresa e eu estou fazendo um produto específico para essa empresa, para fornecer para ela, esse meu fornecimento geralmente vai acontecer por meio de um contrato, porque eu vou ter que desenvolver ferramental, meu processo, etc. E o que tende a acontecer nessas relações entre empresas, onde o fornecimento é regido por meio de um contrato previamente acordado? Geralmente, nesse contrato, eu tenho lá, ó, os máximos e mínimos que eu vou consumir, tá certo? Então, nesse tipo de relação, eu tenho uma noção de quanto pode variar a minha demanda, para mais ou para menos. Não quer dizer que ela não vai mudar disso, não vai ser mais ou maior, mas está regimentado lá no contrato. Então, vejam, isso não é uma regra, mas o que tende a acontecer? Quando eu tenho essa situação, onde eu tenho uma empresa que estou fornecendo via contrato para outra empresa, eu tenho uma noção da variação da demanda possível que está regida lá no contrato. Logo, nesses casos, a minha demanda tende a ser mais estável. Tudo bem? Não quer dizer que sempre vai ser, que isso é uma regra e isso vai acontecer sempre. Não. Tende a acontecer, tá certo? Porque eu firmei o contrato e aquela empresa vai comprar mais ou menos dentro daquela faixa. Então, o comportamento da demanda tende a ser mais estável. Claro que vai aumentar ou diminuir em alguns momentos, mas tende a estar em torno de uma média. Tudo certo? Bom, nessas situações, como é tudo mais estabilizado, o que acontece? Se a minha demanda é mais estável, ou seja, ela varia menos, e vejam, e também não confundam uma coisa. Aqui a gente está falando da variação, não está falando da quantidade. Então é quanto a demanda se altera, varia ao longo do tempo. Ela pode variar pouco ou variar muito, tudo bem? Então é a variação, não é o volume que a gente está falando aqui. Nessa situação, a operação tende a ter trabalho mais especializado. Por quê? Ela não se altera, eu não tenho que mudar muito as coisas. Tudo bem? Eu tenho altos índices de utilização e eficiência dos meus equipamentos, porque eu conheço mais ou menos a faixa de trabalho que eu vou ter que atender. Então, eu vou me organizar, planejar para usar os equipamentos dentro disso. Dificilmente, né, eu vou ter situações onde eu preciso de muito mais ou que reduzam muito menos. Isso vai acontecer se eu perder contratos de fornecimento, tá certo? Aí, ou se eu ganhar, aí sim. Mas ao longo do tempo, como é conhecido, eu tento a me organizar para ter um alto grau de utilização dos meus equipamentos, das minhas operações. Tudo certo? E essa estabilidade, essa especialização do trabalho vai tender a fazer com que as minhas operações sejam bastante padronizadas. Tudo certo? Muito bem. Volume, entendido. Variedade, entendido. Acho que eram os dois mais fáceis, né? Mais comuns aí. Falamos agora da variação da demanda. Também é familiar, mas temos algumas características interessantes aí. E agora o quarto e último V é o V da visibilidade. Esse é mais estranho, né? O que quer dizer esse cara? Mas é uma característica importante que nós temos que conhecer. Bom, primeira coisa, visibilidade, ela está mais presente, ela é mais constante quando a gente fala em serviços. Então não é o caso da indústria, né? Então esse cara aqui pesa mais na área de
serviços. Tudo certo? Mas esse cara também afeta a indústria. E a gente vai entender como ele afeta a indústria. O que é a visibilidade? Então veja aqui, ó, está relacionado ao contato do cliente com a operação da empresa. O que é isso? Não é o contato do comprador, do cliente com o nosso vendedor, ou relação no telefone de combinar uma coisa ou outra. Não. A visibilidade é quando aqui está a minha operação, aqui está o meu cliente. Então eu estou dizendo, eu tenho alta visibilidade quando o meu cliente, os funcionários do meu cliente estão dentro da minha operação, lá no chão de fábrica, lá dentro da minha empresa. Qual que é o grau de visibilidade da minha empresa? A minha empresa, na relação dela com o cliente dela, que lembra que a gente falou, na maior parte das vezes o cliente de uma empresa, de uma indústria, é outra indústria. Qual é a visibilidade desse meu cliente que é outra indústria? Ele está lá sempre dentro da minha produção, do meu chão de fábrica? Sim ou não? Qual que é esse grau? Ah, não, a visibilidade é baixa, o cara não está lá nunca, ou muito pouco. Ó, é alta, não, o cara está lá sempre. Aí vocês vão pensar, pô, é difícil, né? O meu cliente está dentro da minha operação? É e não é. Quando, geralmente, se eu estou dentro de uma indústria que fornece algum item, algum produto para grandes empresas, então vamos pegar o exemplo do setor automotivo. Então a minha empresa fornece algum item direto para uma montadora, qualquer uma lá, certo? Vamos colocar aqui a montadora. Tá certo? Ó, a minha empresa fornece para uma montadora. Imagina que nesse meu fornecimento, num dia, numa entrega, eu tenha problema em um item lá que eu forneço para essa montadora. Se eu tenho problema num item com essa montadora, no dia seguinte vai ter um conjunto lá de 3 analistas da montadora, engenheiro dentro da minha empresa querendo saber o que aconteceu, por que aconteceu, o que você vai fazer, onde estão as peças ruins, como vai segregar, você vai separar, quando você vai enviar mais, etc. Então vejam, nessa minha relação industrial, onde eu forneço para essas grandes empresas, o grau de visibilidade é alto. Ou seja, o cara vai estar dentro da minha operação. Então ele vai saber o que está acontecendo, o que precisa fazer, o que tem que alterar, como que o produto dele está sendo feito. E, na verdade, parte do relacionamento entre essas empresas, o contrato que é fechado, já prevê isso, né? Para essa empresa montadora comprar de mim, ela já fez um monte de auditoria para eu poder fornecer e para eu desenvolver o produto para ela e fornecer para ela. Tudo certo? Então, nessas situações, então tende a acontecer que quando estou numa empresa, numa produção onde a minha relação é com outra grande empresa, esse grau de visibilidade seja alto. E tendo o grau de visibilidade alto, a interferência desse cara na minha produção é real, é diária, né? Pode acontecer a qualquer momento. E isso vai afetar a minha organização. Tudo certo? Então tenho que ter essa percepção também. Qual o grau de visibilidade que eu tenho em relação ao meu cliente dentro da minha operação. E o que tende a acontecer? Bom, quando eu tenho essa situação de alta visibilidade, o que tende a acontecer com a operação? Ou, né, é o ideal. Eu tenho que ter bastante organização, limpeza, comunicação visual, porque o cara vai estar lá. Se eu não tiver, ele vai exigir, ele vai querer isso. Ainda mais quando fala-se de grandes empresas que são mais bem organizadas, estruturadas, têm recursos, tá certo? O que tende a acontecer quando o grau de visibilidade é alto? Ó, a questão do trabalho em relação à qualidade, à melhoria contínua, tende a ser mais alto, novamente, porque esse cara vai exigir.
Tudo certo? Eu tenho que ter pessoas com boa habilidade de comunicação e negociação, porque o cara vai estar lá dentro, tá certo? Agora, quando eu estou em situações, e talvez sejam mais comum, quando eu não tenho menos contato, né? O cliente não está lá tanto dentro da minha empresa. O que que tem de acontecer? Eu não tenho que me preocupar com tudo aquilo que a gente falou, né? Então eu tenho a ter custos mais baixos e a organização da produção, de certa forma, fica mais relaxada. Ela não tem, né? Relaxada, não que as coisas não vão acontecer como devem, mas ela não tem um cutucão, né, de vez em quando, de fora, para poder se reorganizar quando alguma coisa saiu do trilho. Tudo certo? É entendido esses quatro caras? Então, antes de nós irmos lá para o dia a dia e planejar a produção, nós temos que parar, sentar e avaliar, entender os quatro Vs da nossa operação em relação a como está a situação do mercado. Tudo certo? Isso a gente representa aqui, ó, nesse diagramazinho. Ele é subjetivo, mas só para dar ideia, né? O volume, então, ó, alto, o volume baixo. Eu tendo mais para onde? Ó, eu estou aqui dentro do meu mercado. E a variedade? A variedade no meu mercado, eu tenho variedade alta, estou aqui. E a demanda, como é? Mais instável? Mais instável? Mais ou menos. E a visibilidade? A visibilidade é alta, é baixa, estou aqui. Fiz isso para mim, faço isso para os meus concorrentes. Como que está a situação para os meus concorrentes? Eu tendo esse panorama, eu tenho uma ideia geral, uma visão geral de como as coisas estão. Tudo certo? Ah, dito isso, aqui tem um exemplozinho simples, né? Ó, que eu desenhei lá, mas aqui tinha, né? Ó, peguei lá um exemplo, ó, essa empresa, então ela tem alto volume, alta variedade, variação da demanda média, visibilidade alta. Essa outra empresa, ó, volume é menor do que a empresa a variedade é maior, a variação da demanda é igual e a visibilidade é alta também. Então eu tenho uma noção aqui de como as coisas estão. E, importante, deixa eu voltar ali nesse nosso diagrama e comentar uma coisa, aí eu já continuo essa análise aqui. Estão vendo aqui que, de um lado, tá só o volume baixo e o resto tudo alto, e aqui está invertido, né? Só o volume alto e o resto tudo baixo. Por que que eu inverti o volume aqui? Porque tem uma característica importante aqui, que quanto mais à direita eu tiver nesse gráfico, com tendendo a ter alto volume, baixa variedade, baixa variação da demanda e baixa visibilidade, então, quanto mais à direita eu estiver, eu vou tender a ter menores custos operacionais. E com mais à esquerda eu tiver, com tendendo a ter baixo volume, alta variedade, alta variação da demanda e alta visibilidade, eu vou tender a ter maiores custos. Não é? Não faz sentido? Alto volume vai levar a economia de escala, variedade baixa, menos coisa para eu administrar, menos confusão que pode acontecer. Variação da demanda baixa, eu não preciso ser tão flexível, eu consigo trabalhar de forma mais constante. Visibilidade baixa, meu cliente não está lá dentro da minha operação exigindo nada, então eu tendo a ter menores custos. E aqui é o contrário, né? Com baixo volume, eu não consigo atingir economia de escala. Variedade alta tem mais coisa para eu lidar. A possibilidade de dar problemas é maior e eu ter que corrigir esses problemas, o que leva a maiores custos. Se a variação da demanda é alta, eu tendo a mudar mais o que eu faço, eu tenho que ser mais flexível, eu tenho que investir mais nessa capacidade de mudar o que eu faço. Se a visibilidade é alta, o meu cliente está lá dentro da minha empresa, me enchendo o saco, geralmente pedindo coisas que eu tenho que fazer, que ele quer que eu faça. E dependendo da relação, eu vou fazer, né? A minha relação lá com a Volkswagen, com a Fiat, né? Na relação lá, o exemplo que eu dei da cadeia automotiva, se a
Vamos voltar lá no desenho. Aqui, ó, se a montadora aqui chega para essa empresa aqui e fala, ó, eu sou dessa empresa aqui, e fala, Ivan, eu preciso que amanhã você pinte o chão de rosa com bolinha amarela. Eu pinto na hora. Por quê? Eu dependo desse cara, né? Ele é muito forte. Tudo bem? Só para ilustrar essa ideia, né? Visibilidade, eu tenho maiores custos. E voltando lá à nossa análise, ó, o que que a gente observa aqui, ó? A variação da demanda tende a ser mais ou menos igual dentro do mercado, né? Então, para as duas empresas, a variação é mais ou menos igual. Essas duas empresas têm alto volume, né? Só que essa aqui, o volume é maior do que essa aqui, tá certo? Variedade. Bom, essa aqui tem menor volume, mas ela tem mais variedade. Aquela que tinha alto volume, a variedade é menor. E a visibilidade também tende a ser igual dentro do mercado. Nesse caso, ó, provavelmente essas duas empresas aqui são fornecedoras de outras grandes empresas. Tudo certo? Então é isso, né? Olha lá, ó. Aqui são as características que eu já comentei aí, né? Vou ter, né, ó, nessa situação, mais volume aqui, equipamentos, linhas produtivas dedicadas, mais automação. Eu tenho aqui variação da demanda, estão muito próximas, né? Aqui, esses dois caras, né? Esse estão muito próximas, a visibilidade também. Tudo certo? Então isso aqui é só para ilustrar. Eu preciso ter essa noção da minha empresa e ela em relação às outras, para saber onde eu me situo. Até para saber aqui, ó, qual que é a tendência da minha empresa? Aumentar o volume aqui para concorrer com essa aqui? Ou esse volume que eu estou administrando aqui está muito difícil porque minha variedade é alta. Talvez eu tenha que diminuir um pouco da variedade, porque essa grande variedade que eu faço aqui não está me correspondendo em faturamento. Eu faço muitos produtos que eu acabo não tendo um faturamento expressivo que contribui para o dia a dia da empresa. Então, é possível a gente entender isso e associado, lembra lá, o entendimento dessas características, eu tenho características que estão ligadas à produção. Vou tender a ter mais automação, preciso de mais flexibilidade, comunicação visual. As pessoas têm que ter boa habilidade de negociação, de comunicação, como é. Então, tudo isso a gente só vai fazer antes de ir lá para planejar a produção, analisando, tendo essa visão global, essa visão holística da produção. Tudo certo? Esse então é o nosso tópico de hoje, segunda aulinha aí dentro do curso de PCP. Vocês sabem aí já, todo esse material está disponível no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção, além de vários outros materiais ali. Acesse o site que você consegue ver lá tudo que está disponível no livro. E além desse livro temos também um livro específico tratando da manufatura enxuta, né, das várias ferramentas que envolvem essa ideia da manufatura enxuta do Lean Manufacturing. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.